Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para mais um programa Página Aberta pela Rede Amigo Espírita, Canal 5 e Rádio Amigo Espírita, também Canal 5. Né? E aí, Marilourdes, prontos? Olá, Atentos. Com alegria, né? Estamos mais uma vez aqui, juntos nesse trabalho, né, de levar a mensagem, esses estudos, essa página aberta, né, com tantos ensinamentos. E hoje nós vamos trazer mais uma análise de Emmanuel, hoje no livro, no ponto 8, né, Obreiros Atentos, que vai nos trazer toda uma reflexão, né, nessa nossa tarefa de obreiros do bem e refletirmos juntos nesta noite se realmente estamos nessa caminhada. O texto está no livro Fonte Viva, é o ponto 8. Como o tema é bem sugestivo do programa, meus irmãos, vocês que tiverem em casa aí, na estante, a coleção Fonte Viva, pega aí Fonte Viva, pontinho 8. E vamos ler conosco, vamos analisar conosco. Participem também do chat, né? Que aí fica um negócio bem interativo, bem interessante. Afinal de contas, como diz Emmanuel, a gente tem que estar atento a tudo, né? Então vamos lá. Emmanuel pega justamente o trecho de um né? livro apócrifo de Tiago. De um evangelho apócrifo. A palavra que me escapou foi evangelho, meu. De um evangelho apócrifo, ou seja, um evangelho daquele oculto, não reconhecido pela Igreja Católica, né, como oficial, digamos assim. E é Tiago 1,25, que diz o seguinte: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado com seus feitos. Realmente, a gente lendo novamente, a gente sintetizando, Emmanuel escolheu muito sabiamente, como todo o seu colar de pérolas da coleção, essa síntese de Tiago 1,25. No texto, Marilourdes, o que é que mais ou menos ele nos traz aí no seu todo? É muito interessante, quem puder, né, pesquisar esse capítulo 1 na íntegra, né, todo, né, porque a gente vai falar só de um ponto. É um capítulo grande, né, e Tiago, ele começa dizendo o seguinte: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. É como se ele vai saudando, né, ao povo, e aí ele vai falando aos irmãos: meus irmãos, tendo por motivo toda a alegria de passeardes por várias provações, e aí vai dando orientações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então ele vai trazendo, né, qualidades para esses servos de Deus. Então, se a gente for vendo, ele vai dando todo um sentido no que significa ser um servo, né? E é muito interessante. Ele é grande, não vou ler tudo, né? Vou pegar algumas coisas. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. E essa coroa da vida não é uma coroa material, né? Mas é o bem-estar, é a tarefa cumprida, né? E isso nos faz lembrar um querido amigo, né, Queiroz, que partiu para a pátria espiritual, nosso querido João, que realmente era um obreiro atento. Da nossa cidade de João Pessoa, né? Presidente e fundador do Missionários da Luz. Isso.
que era um obreiro realmente atento. Então, e aí ele vai trazendo, né, várias recomendações para que se fique atento. Olha, eu achei muito interessante isso aqui que ele diz. Sabeis dessas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ira, né, da ira, de se enraivar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, não sejamos impetuosos no sentido de agirmos sem pensar, agirmos de forma agressiva, tenhamos cuidado. E aí ele vai trazendo, né, várias outras recomendações, e aí ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes de palavras, não somente ouvintes, enganando-vos e a vós mesmos. Tenham cuidado com as palavras para nem enganar o outro, nem enganar a si mesmo, né? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se ao homem que contempla-se no espelho o seu rosto. É mais ou menos o roteiro daquela época, né? Do homem de bem, que é reeditado no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem interessante, é isso? Essa assimilidade, é um roteiro, né, para o homem de bem. Só para fechar, ele no finalzinho, já chegando ao ponto que Emmanuel nos traz, ele diz: pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. E aí ele vem para o ponto: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei de liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Em seus feitos, como a tradução que Emmanuel pegou. Né? E aí a gente vê que esse texto 25, ele dá uma síntese, né, de toda a base que Tiago vai nos conclamando, falando sempre da questão da responsabilidade. Porque a gente sabe que servir ao Cristo, dizer-se seu discípulo, não é tão somente adorá-lo, não é tão somente ser aquela criatura que tem devoção ou admiração, mas sim é aquele que procura segui-lo, procura copiá-lo. Afinal de contas, a gente não aprende que Jesus é o modelo e guia? E para seguir Jesus, para copiá-lo, a gente tem que aprender a ser responsável, né? Porque a gente vai dilatando a nossa percepção. É fantástico, porque isso ocorre naturalmente a todo aquele que vai descortinando a verdade, não a sua verdade naquele contexto pessoal, naquele contexto de pré-acepção, né? De preconceito mesmo, porque aquele indivíduo que se acha detentor da verdade, aí ele está agindo com arrogância e com orgulho, prepotência muitas vezes, porque aí em detrimento da palavra do outro ele não se faz ouvir ou ele não quer ouvir. E aí é totalmente diferente o conceito que o Cristo nos traz na acepção da vida, na acepção da verdade como ela é, não da forma com que a gente acha que ela tem que ser, né? Aí Emmanuel vai falando justamente isso. Olha que interessante. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe são afetas. Compreende as obrigações que lhe são afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Aqui já dá para fazer um seminário. Com esse trecho de Emmanuel já dá para a gente descortinar a noite inteira, se a gente quiser, né? Porque aqui ele está falando justamente da questão da liberdade, do uso do livre-arbítrio de uma forma plena,
cônscio também das suas obrigações, assumindo os seus deveres, mas tendo o zelo com a sua forma plena de pensar, de agir, de falar, de executar, de se conciliar, né? Porque aquele indivíduo que vai se planificando nessa verdade que o Cristo trouxe, que é a verdade das leis naturais, né? As verdades que nos regem em vida, ela nos faz perceber em nós aquela dificuldade, aquele ato desconexo que precisa ser trabalhado, que precisa ser melhorado, que precisa ser até entendido para ser modificado, né? Porque uma coisa é eu cercear a minha liberdade numa ação que não deve ser realizada, mas sem compreender, pelo simples ato do temor. Porque muitas vezes a questão das leis personalizada na figura de Deus foi interpretada e colocada no mundo como uma atitude de não fazer por temer, por temor. Né? Por temor de uma punição, por temor de uma base externa que me fazia obrigar a agir daquele jeito. E em muitas circunstâncias o remoer por ali de dentro, nas entrelinhas e no escondido, a minha realização seria outra, não é? Então não é algo planificante no sentido da transformação moral, no sentido do entendimento do que de fato modifica, do que de fato faz servir para a lei essa realidade do homem de bem, essa realidade do ser responsável. Não é isso, Mary? Alguma coisa que você queira trazer para nós aí? Só nesse início, não é, que ele fala que aquele que comunga, né, que compartilha, que compreende o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações, né, de que ele, ao estar-se como discípulo de um Mestre, ele tem ele já compreende, porque uma coisa é você saber aquela mensagem, outra coisa é você compreender. Compreender, houve uma assimilação do conteúdo do qual você é discípulo, né? E aí você se sente um discípulo, um seguidor, né? E ele compreende as obrigações decorrentes da sua atitude. Então, toda a sua ação vai ter uma correlação, né? Ou seja, vai ter uma responsabilidade, e aí a gente bota a obrigação aqui como responsabilidade. E aí eu achei interessante essa ligação que Emmanuel faz com relação à lei de liberdade, né? Que ele disse. Sim. Compreende as obrigações que lhe estão afetas. Eu estou ciente da minha obrigação perante aquilo que eu assumo diante do meu mestre e rendo sincero culto à lei de liberdade. E aí, ou seja, a lei natural. Isso. Né? Aí a gente vai para o capítulo 10 do Livro dos Espíritos, onde sabiamente entre elas está a lei, como Queiroz disse, a lei natural, a lei de liberdade. Então, você que está em casa, que tem a oportunidade de se aprofundar realmente, querer compreender a mensagem do Cristo, não pode deixar de ler. São a lei de liberdade, a liberdade natural, fala da escravidão, liberdade de pensamento, liberdade de consciência, livre-arbítrio, né? Então vai trazendo toda uma concepção para que a gente possa entender o que é liberdade, né? E Emmanuel traz uma coisa muito interessante, que a nossa liberdade, ela traz, eu sou livre,
Porém, tudo que eu utilizar nesta minha liberdade vai me trazer uma obrigação ou responsabilidade. Tudo que eu faço nesse exercício do meu livre-arbítrio, eu vou estar sendo responsável por cada segundo, cada ato, cada palavra, cada pensamento. Eu sou livre em exercer, né? E aí é como ele diz, eu rendo sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo, ou seja, cada um de nós, recolherá nas leiras do mundo que houver semeado. Colheita e semeadura, né? Então, tudo que a gente plantar, o plantio é livre. Posso plantar o que eu quiser, mas a colheita eu vou obrigatoriamente ter que colher. Ter que fazê-la, né? E aí ele vai dando exemplos, né? Vamos continuar. Emmanuel vai dando exemplo dos trabalhos do nosso dia a dia, da profissão que a gente assume, na execução das nossas tarefas, que também a gente deve incutir essa planificação, né? Essa comunhão com o Mestre, né? E essa, usando realmente a planificação da lei da liberdade no pleno exercício da responsabilidade que eu estou assumindo. Ele diz o seguinte: sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro no progresso, do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para as suas lições da verdade, novamente a verdade sendo colocada em evidência por Emmanuel, né? E aplicado às obras, às boas obras, de que se sente encarregado pelos poderes superiores da vida. Né? É a questão do pleno exercício daquilo que você é proposto realizar no mundo, no exercício da profissão que você comunga. Infelizmente, a gente vê desmandos, a gente vê dificuldades sendo geradas e criadas justamente por não compreender essa sentença da verdade, da lei de liberdade, pelo mau uso, porque a gente faz aquela confusão de liberdade com ociosidade, com, como a gente brinca muitas vezes até, Mariluz, com libertinagem, né? Com aquele jeitinho de não fazer nada, ou de deixar nas costas dos outros, não é? E a gente sabe que se tivéssemos diante do Mestre, Jesus, ele de ponta a ponta, nos 3 anos que ele elucidou-nos o caminhar, ele não teve tempo nem de escrever, foi só execução, foi só ação. E ele nos chamava muitas vezes a atenção quando ele dizia que o Filho do Homem não tem nenhuma pedra para poder repousar a sua cabeça. Né? Ele falando, né, com plenitude e com ciência de que ali ele estava no planeta que o Pai mesmo deixou para que ele pudesse administrar, para que ele fosse co-criador junto com ele. E aí a gente se vê em situações corriqueiras no mundo, onde as pessoas gananciosamente querem auferir de tudo, querem ter mais do que precisam, proporcionando e fazendo verdadeiros desequilíbrios no contexto maior da vida. Recentemente, eu acho que vocês devem ter visto na internet, saiu lá, eu vi isso no Facebook, um estudo, um levantamento de que já agora em agosto
já agora no mês de agosto, a humanidade tinha utilizado mais do que 100% dos recursos naturais que o planeta Terra poderia disponibilizar em um ano inteiro para a gente. Né? Eles devem ter feito alguns cálculos estatísticos, alguns cálculos de consumo, isso, aquilo, outro, e chegaram a essa conclusão. O que nos faz refletir como a gente vem agindo errado com relação à nossa morada e como isso vai trazer consequências graves para a nossa vida. Porque quando a gente mexe no equilíbrio, quando a gente mexe no ambiente, né, na natureza, a gente está mexendo literalmente conosco. A gente está indisponibilizando a vida para um conjunto total. E não apenas para a destruição de um ecossistema, de um rio que morre, ou de um animal que se extingue. Não. A gente está também prejudicando o nosso próprio existir. A gente está colocando em xeque a nossa continuidade aqui no planeta. E o que a gente vai sensibilizar como karma? Para onde a gente for levar. Porque Mary falou, o que Jesus nos deixou muito claro, que a colheita é obrigatória. Então, a responsabilidade perante as obrigações é mais do que premente, é mais do que urgente nesse momento de transição que a gente vem passando na Terra. Isso. Antes de passar aí para falar aí do nosso amigo Vanberto, eu gostaria de trazer aqui no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 27, que diz o seguinte, que é justamente colaborando aí com a fala de Queiroz, que ele diz: nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do Mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Pois é, e Vanberto, boa noite. Vanberto nos traz uma colaboração muito importante da questão do despertar urgente, não é isso, Vanberto? Para o despertar do nosso papel e da nossa própria vida. Porque eu me lembro até de uma palavra, não me lembro de quem foi, que diz que a maioria da humanidade, ela vive em pleno sono. Infelizmente só desperta quando desencarna. Aí vê o desmantelo, vê a besteira que fez em vida. Infelizmente não tem mais jeito, vai ter que voltar com uma carga muito mais poderosa, muito mais pesada para recomeçar o caminho. Porque nada a gente vai ter que deixar na retaguarda sem estar consertado, sem estar arrumado. Tudo que a gente desmantelar, tudo que a gente fizer errado, a gente vai ter que voltar e dar um jeito de ajeitar, né? E Vanberto continua dizendo assim, e assim, assumindo esse papel, né, na própria vida, desempenhar o caminho espiritual esperado para o nosso próprio evoluir. E também o evoluir daqueles que fazem nosso círculo familiar e social. Sim, porque ninguém evolui isoladamente. Ninguém evolui ficando à margem, né, se isolando. Só se evolui realmente na plenitude do caminhar, no contato, né, na base mesmo de experiências que vão mostrando o que ele tem de melhor e o que ele tem também de pior. O que ele tem de melhor para magnificar, para dignificar, para honrar. E o que ele tem de pior para observar, para entender e transmutar, modificando, exercendo o caminho para o homem de bem, né? E aí, Emmanuel nos dá, voltando ao texto de Emmanuel, ele nos dá essas entrelinhas, né, das lições do trabalho daquele que realmente busca o cumprimento das suas obrigações, e ele continua dizendo o seguinte:
Onde foi que eu parei, minha filha? Eu acho que foi aqui, né? Isso mesmo. O parágrafo seguinte. Caracterizando-se por semelhante atitude, essa atitude, né, de respeito, inclusive do respeito alheio, de buscar o progresso, conclamando a ordem na luz do bem, verificando o seu lugar próprio, perseverando sim, porque a gente vê, meu Deus do céu, lembrando sempre o nosso contexto atual, quantas e quantas pessoas não estão em desespero, não estão com a mente voltada naquele contexto de desgraça, né? de inquietude, de falta de planificação, não é de crise, mas de falta de esperança, perdendo a fé. Uma crise existencial, uma crise interna. A crise externa está consumindo o interior das criaturas. E isso não é bom, isso não é louvável, porque a gente deixa de ter a oportunidade de dar o nosso testemunho como servo de Deus, como discípulo do Senhor, que nos mostrou que diante da dificuldade, diante da dor, diante até das injustiças, ele persevera até o fim, ele vai até o derradeiro consequência do caminho, né? Isso Jesus também não esqueceu de mostrar, não. Então, ele vai dizendo, né? Caracterizando-se o ser cristão, o apóstolo, né? O servidor do Evangelho, por essa atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista, ou seja uma pessoa de mando, uma pessoa de posse, de poder, ou um varredor, né? Está integrado sempre com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Olha só essa metáfora de Emmanuel. A interação é tão grande com o dever, com o servir, que era como como se fosse uma comunhão com o oxigênio e o ato de respirar, né? Fantástico isso aí. Fala mais alguma coisa, minha filha? Você está buscando aí coisa boa para a gente, eu sei. Eu peguei aqui consciência e responsabilidade, né? Que você sabe que a gente sempre faz um bate-papo aqui entre Emmanuel e Joana, né? Então eu peguei aqui um texto de Joana, que é do livro Momentos de Consciência, e que ela traz justamente consciência e responsabilidade, né? E ela traz o seguinte: a responsabilidade é manifestação evidente da aquisição de consciência. Repete. A responsabilidade é a manifestação evidente da aquisição de consciência. Fantástico. Né? Ou seja, fantástico. Você se sente responsável por algo porque você já está manifestando que adquiriu consciência. Então, é aquilo que você trouxe. Muitos de nós estamos ainda dormindo, perdendo tempo, não querendo... porque a consciência vai vir lá de cima e chegar na nossa mente. Não. Nós vamos no exercício das dificuldades, da perseverança, né? Buscar termos consciência até do nosso lugar, como Emmanuel nos diz. Nós precisamos estar no lugar que nos compete e termos consciência da responsabilidade daquele lugar. Seja um estadista, seja um varredor, não importa. Todos os dois têm a mesma responsabilidade perante o que está fazendo. Eu me lembrei, nessa fala sua, com relação àquele que busca e com relação àquele que está dormindo e fica só esperando, uma narrativa bem interessante aqui, que diz o seguinte, que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa,
quando encontraram um homem piedoso, que, ajoelhado, rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente, havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado no lodaçal. Este, porém, esbravejava reclamando, mas tentava com todo o empenho liberar o seu veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Mas os aprendizes surpresos não ficaram entendendo foi nada, né? E indagaram ao sábio: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso, e o que foi que a gente fez? Não ajudamos. Fomos embora. Este, que era rebelde e até praguejava, recebeu nosso apoio. Por quê? Aí o mestre, o sábio, sem perturbar-se, respondeu: aquele que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Isso é muito forte para a nossa reflexão. Né? Muito interessante. E aí, olha só, de certa forma está em ressonância com o que Joana vai dizendo aqui. Olha só, ela diz: o ato de pensar nem sempre faculta a visão correta. Necessária responsabilidade. Esta se alicerça, ou seja, a visão correta, a responsabilidade, se alicerça no discernimento dos objetivos da existência terrestre, propelindo o ser às ações enobrecedoras em clima de dignificação. Ou seja, a responsabilidade está alicerçada quando a gente compreende os objetivos da nossa existência. Exatamente. É a história daquele que tem que ter fé, mas a fé sempre obrando, sempre realizando, sempre atenta à lei também de trabalho. Dignificando a oportunidade, não perdendo tempo, mesmo que em dado momento, como aquele rapaz ali que praguejava, esbravejava, mas ele estava buscando, ele estava tentando, estava lutando. Esse mereceu o auxílio, não é? Diferente daquele que só fica reclamando também, só fica dificultando também, ou não achando bom, mas não faz nada para mudar. Isso. E a gente vê pouco isso por aí, né? A gente vê pouco das pessoas reclamando, mas o que é que estão fazendo para mudar? O que é que estão fazendo para mudar? Para modificar, para melhorar o panorama? Não é? E Emmanuel prossegue. Vamos prosseguir com Emmanuel aqui. Né? Se dirige, aí ele vai dar mais alguns exemplos. Não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhes compete. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhes são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta. Como a gente vê, todo mundo fica esperando que o governo faça, que o município faça, que o Estado execute, e a gente não faz nada. Né? Nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimora-se e ajuda a todos. Aprimora-se e ajuda a todos, através da inteira consagração
aos nobres deveres que o mundo lhe confere. Faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais de quê? Na prosperidade e elevação da vida comum. Prestemos atenção nisso aqui. Esse finalzinho faz toda a diferença com o que a gente, infelizmente, ainda vê no nosso mundo, no nosso Brasil, principalmente com aqueles que detêm a riqueza material, que detêm o poder, que sem dúvida vão um dia ter que prestar conta, né? Produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum, fraternidade, né? Compartilhamento, observância dos princípios de igualdade, entendendo aquele que tem dificuldade, entendendo a sua dificuldade, oportunando a oportunidade que eu tive muitas vezes mais fácil de crescer para o outro que não a tenha com tanta facilidade, dando guarnita a essa humanidade que clama, que sofre, fazendo com que aprendam a traçar o seu próprio caminho, a plantar a sua própria lavoura, a pescar o seu próprio peixe. Nada de assistencialismo. Quando o assistencialismo ocorre, é para socorrer a fome. Sim, porque a fome é algo imediatismo, é algo que não pode deixar para depois, é algo necessário. Mas não fica por aí. Ele ajuda na sustentação inicial, mas ele vai proporcionar o trabalho dignificante, a reforma necessária, o aprendizado condizente, para que o ser possa se dignificar, possa se modificar, possa se melhorar, possa realmente se sustentar em vida. É um diferencial, é uma ação dentro da perspectiva de que o Mestre trouxe. Infelizmente, a gente vê por aí afora as coisas sendo deturpadas, as coisas sendo colocadas totalmente na contramão do que Jesus nos trouxe, do que Jesus mostrou. Não é? Alguma coisa mais aí, minha filha? Sim. Só trazendo mais um pouco de Joana, né? Ela diz o seguinte: a responsabilidade faculta o direcionamento dos deveres, elegendo aqueles que são essenciais, que é isso que Emmanuel coloca aí, em detrimento dos que aparentam benefícios e não passam de suporte para mascarar a ilusão. Não é? A criatura responsável discerne o que realiza e como executá-lo. Então nós precisamos, meus irmãos, todos nós, que se estamos aqui neste planeta, é porque temos algo a cuidar, algo a melhorar, a realizar, né, para a nossa evolução. Então precisamos ir cada vez mais buscarmos ser responsáveis pela nossa atitude, compreendendo o nosso dever perante a vida, né? E sairmos dessa máscara, dessa ilusão dos prazeres passageiros, sem termos um olhar para o que vai além disso, né? E ela diz o seguinte: quando a gente tem discernimento, a gente realiza melhor, a gente executa melhor a tarefa, né? E eu achei muito interessante essa frase que ela diz assim: a tendência para o bem é inata no ser humano. Nós temos a essência do bem em nós, não é? Faça a sua o quê? Providência divina. O entorpecimento carnal, às vezes, bloqueia a faculdade de direcionamento que a consciência proporciona.
Exatamente. Então nós vamos entrando no sono, né? Não querendo ver a nossa realidade. E vamos nos acomodando a isso, eu vou dizer isso, porque não é a realidade, né? Sim. Eu poderia dizer, vai se acostumando a essa realidade. Não, você vai se acostumando a isso, porque isso não é a sua realidade. Isso é um momento de falta de vontade da nossa parte, no sentido de fazer o que deve ser feito. E aí ela ainda completa. A pessoa lúcida, essa está entorpecida no corpo. Mas a pessoa lúcida, como consequência, age com prudência, confiando nos resultados que advirão, sem preocupar-se com o imediatismo, sabendo que a semente de luz sempre se converte em claridade. Lindo, né? Então nós estamos num momento, meus irmãos, que o nosso país passa, o nosso planeta, né, como todo, e que nós queremos um resultado positivo imediato. Sem fazer nada. Que danado é isso? Ou fazendo muito pouco. Mas na verdade, este momento em que nós estamos vivendo de crise aparente, é necessária para que a gente possa despertar, porque nós estamos entorpecidos. Só existe crise devido ao nosso entorpecimento carnal, que bloqueia as nossas faculdades. E para a gente acordar disso, nós precisamos mover. E nesse movimento nós precisamos quebrar todo um comportamento viciado, incoerente com a nossa essência. Para descobrir isso, nós precisamos realmente estarmos lúcidos, compreendendo as consequências dos nossos atos e buscando mudar esses atos. Nós estamos realmente cansados de ver, se você assiste a TV, a gente já tem falado aqui disso algumas vezes, né? Todas as redes de televisão só falam em crise. Mas vocês já ouviram, meu irmão, que nenhuma dessas redes de TV mostram uma possibilidade de mudança? Oferece ao nosso povo... Ou algo que está sendo feito no sentido de reverter isso aí, de ou dar ao nosso povo uma condição de pensar que pode fazer algo mesmo no momento de dificuldade, dar ideias, trazer motivação, né? Elevar a autoestima do nosso povo, não. Mas cabe a gente querer ou não aceitar o que é colocado nos nossos lares. É termos a lucidez de saber e prudência, agir com prudência, confiando nos resultados que vão. Porque não é como o outro que ficou só orando, pedindo para Deus vir tirar o carro do atoleiro. Mas é agir com prudência, agir, movimentar-se. Porque a semente de luz sempre converte em claridade. Então vai vir a resposta. Vamos lá. Vamberto colabora mais uma vez dizendo o seguinte, que o país, né, que a gente vive, de fato não investe o suficiente, vamos dizer assim, Vamberto, em educação. Mas é possível criar-se meios de estudo para si mesmo. Claro, a gente não pode ficar acomodado por conta disso. Perfeito. E para os outros, que de uma forma geral gere distribuição de renda e equilíbrio para muitos, né? É a questão do esforçar-se e ajudar os outros. Isso aí, muito bom, Vamberto. E eu queria, antes de fechar a frase final de Emmanuel aqui, eu queria ler para vocês um parágrafozinho de um artigo muito interessante que eu peguei na internet, do escritor André de Paiva Salum, intitulado O Homem e o Mundo, Responsabilidade e Destino. Ele diz o seguinte, que os fenômenos da vida estão todos interligados. A gente tem que lembrar disso. Em interconexão nas inúmeras dimensões do Criador. As ações humanas, como parte integrantes da natureza, provocam efeitos específicos e se expressam imediata ou tardiamente, mas vão se expressar. O homem ainda está longe de compreender a repercussão de seus atos sobre si mesmo, o ambiente que o circunda e o planeta, mas é urgente ele buscar essa compreensão,
Não dá mais tempo para deixar para depois. Nos planos psíquicos, as leis naturais operam com a mesma precisão e perfeição no plano físico. Os pensamentos, os sentimentos, as palavras geradas pelo homem produzem em seus planos respectivos energias próprias, as quais, como a água evaporada que se condensa nas nuvens, se aglutinam e se unem a outros aglomerados por afinidade vibratória. Cada pensamento, cada palavra, emoção ou ação, se destrutivo, produz ou mobiliza energias com teor vibratório correspondente. Com o tempo, essas energias aglutinadas como nuvens carregam a psicosfera do ambiente, deixando-o cada vez mais contaminado e intoxicante. Muitas pessoas, principalmente quanto vulneráveis ou invigilantes, sentem intensamente essa carga energética como impressão penosas e desagradáveis. Aqueles que, por opção, vibram em padrões desarmônicos, atraem essas energias e as amplificam, contaminando-se e contaminando o meio em que vivem. Então, basta isso aí, para a gente ficar mais atento. Obreiros, vamos estar mais atentos. Emmanuel termina dizendo o seguinte, que o semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria de obreiros atentos, quando eles vão internalizando tudo isso, quando ele vai interagindo com a responsabilidade, com a lei de liberdade, com a lei de ação e reação, com a lei de trabalho, com a lei de fraternidade, enfim, com a lei, né? Com o amor, com devoção, seguindo os passos de Jesus. Eles entram na categoria de obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Então, meus irmãos, que busquemos em nós essas perspectivas de entrarmos de forma silenciosa, porque aquele que segue com Jesus, ele não procura fazer alarde, ele não procura mostrar-se, ele procura executar, viver. E nessa execução e nesse viver, o mundo começa a perceber quem de fato ele é. Ele passa em silêncio, né? Mas vai entrar nas reservas sublimes do celeste apostolado. E nós, que temos a terceira revelação, o que nos falta? Hein, Mariluz? Vontade de seguirmos, né? Mas lembremos, tempo já não temos mais. Pensemos nisso, meus irmãos. Um beijo enorme a todos vocês que nos acompanharam, Vamberto, né? Nosso irmão Caio também, e tantos outros que aqui, né? O nosso irmão Caio, nosso irmão Cássio, e tantos outros que estiveram conosco de forma silenciosa, estudando, refletindo, nos acompanhando. Obrigado pela sua companhia, pelas suas energias salutares que nos alimentam e nos dão mais força para prosseguir com esse trabalho toda quarta-feira. Até a próxima quarta, no mesmo horário, com mais um Página Aberta. Boa noite a todos, ficamos na paz, na responsabilidade de sermos obreiros atentos do Mestre. Muita luz a todos. Até mais.